Bom dia, gente. Obrigado por vocês chegarem cedo aqui na palestra. Então, meu nome é William Lino, sou arquiteto especialista em banco de dados na AWS. Eu sou a Carolina Guimarães, eu sou arquiteta de soluções e especialista em armazenamento na AWS. Boa. E a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode implementar resiliência e também a parte de arquivamento, purge de dados no Postgre. Aí a gente vai passar por algumas estratégias dentro da AWS, tá? Utilizando os serviços. Então, quero começar aqui, antes de falar de resiliência, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona especificamente o storage do Aurora, né? Para quem não conhece, né? A AWS ela possui o serviço de gerenciamento de banco de dados, no caso o RDS e o Aurora. O RDS possui tanto os bancos open source, MariaDB, MySQL, Postgre, tá? Como os bancos comerciais. Então, DB2, SQL Server, Oracle. É uma forma de implementação como serviço dos bancos de dados, tá? Então, quem gerencia a infraestrutura é a AWS, você cuida só da camada da engine de banco de dados, tá? E o Aurora, ele tem a implementação de duas engines, que é o MySQL e o Postgre, tá? Então, qual que é a diferença principal do Aurora para o RDS? É principalmente a camada de storage, tá? Então, quando a gente fala dos bancos de dados tradicionais, a arquitetura deles é aquela arquitetura tradicional de mais de 40 anos, onde você tem ali uma dependência de banda de I/O, né? E também uma camada apartada. Então, geralmente, ou a gente vai ter um storage na barriga, né? Que é um storage plugado no próprio servidor ali, no rack, ou um storage apartado com conexão via fibra, enfim, né? Mas, basicamente, você precisa ali ter essa implementação e a camada de computação fica ali com as camadas de sintaxe transacional, cache e log, tá? Quando a gente olha especificamente para o Aurora, a grande diferença é que ele aparta a camada de storage dele, além de ser apartada, é um storage compartilhado distribuído. O que é um storage distribuído? Toda vez quando você cria o cluster do Aurora, então vou implementar o Aurora Postgre. Você cria o cluster, você está criando basicamente um disco compartilhado, né? Um storage distribuídos em 3 zonas de disponibilidade. Então, criei o Aurora, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o cluster. Quando você cria o cluster, você está criando essa camada de storage. Ou seja, se você não implementar nenhuma camada de computação, você tem o storage lá. Se você não tiver nenhuma camada de computação, em algum momento da vida você transacionou, tem dados armazenados. E os dados permanecem nessa camada de storage, mesmo que você não tenha uma camada de computação transacionando, tá? E todo dado que é armazenado, ele possui 2 cópias em cada zona de disponibilidade. Então, ele vai lá, ele tem 2 nós em cada zona, 2 nós de storage, e ele replica esses dados entre essas zonas, deixando 2 cópias em cada uma delas, tá? Basicamente, ela é uma camada que tem um quórum 4/6. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, essa é a grande diferença do Aurora para o RDS tradicional e para a infraestrutura tradicional que a gente tem do Postgre, tá? E aí ele grava esses segmentos de dados em segmentos de 10 GB, justamente para facilitar e aumentar a eficiência na replicação de dados. E também possibilita até 15 réplicas de disponibilidade, 15 réplicas de leitura na camada do Aurora contra 5 do RDS. Tá? E aí, quando a gente fala que o log é o banco de dados, é porque, principalmente no Aurora, a camada de log do Postgre, né, e consequentemente do MySQL, mas falando do Postgre, você armazena o log na camada do banco, diferente do RDS e da infraestrutura tradicional, onde o log fica em arquivos dentro do disco, muitas vezes compartilhado no mesmo disco, dependendo da infraestrutura que você possui, tá? Mas qual que é a diferença aqui? O log, ele ficando na camada de storage, como ele é distribuído, a eficiência de acesso a I/O é maior, tá? Então, basicamente, o log vai sendo populado, as instâncias de leitura
né, as páginas em si, elas vão sendo implementadas ali na camada de redo e tudo mais, tá? E o storage vai materializando essas páginas em background. Então, imagina que você está escrevendo, você tem um quórum, a eficiência de escrita, basicamente, ela vai sendo feita e ele vai liberando, vai dando o ACK ali para a aplicação, para a camada da engine de banco de dados, de forma muito mais rápida, tá? Sem impactar a camada da instância de banco. Tá? E, basicamente, a replicação ela é feita na camada de storage, de forma física, tá? E não na camada lógica. Então, basicamente, eu tenho um protection group, onde eu tenho pares dos meus dados, né, dos meus segmentos de dados, de 10 GB, em cada zona de disponibilidade. Isso é por padrão. Se você está executando em São Paulo, que só tem 3 zonas, ou está executando em outra região da AWS, você vai ter essa arquitetura de storage. E aí, quando a gente fala de durabilidade, né, que eu estava falando do storage 4/6, é que quem garante a persistência nessa parte dos dados aqui dentro do Aurora é o storage. Logo, ele tem um quórum de 4/6, né, que seria os 50% mais um na escrita. Então, escreveu o dado, ele não vai esperar escrever nas 6 zonas de disponibilidade. Escreveu em 4 e já retorna para a camada da instância, né, para a engine de banco, falando, ó, o dado está persistente no storage, pode seguir. Isso para escrita. Para leitura, ele só vai esperar 3 nós serem escritos. Então, o dado está sendo escrito naquele momento, ele vai esperar, ó, ele tem um ACK para escrita, um ACK para leitura, tá? E aí ele usa 3/6 aqui, ou seja, se eu perder 3 nós do meu storage, eu ainda consigo disponibilizar a leitura. Ou seja, se eu perder uma zona de disponibilidade meia, eu consigo ainda disponibilizar a leitura, mas se eu perder 2 zonas de disponibilidade, eu não vou conseguir mais escrever na minha instância. Essa aqui é a lógica aqui, tá? Então, pensando aqui em perder uma zona inteira, ou numa ideia de aplicar patch, por exemplo, nessa camada de storage, enfim, tudo é feito em background, a gente nem vê isso acontecendo. Se eu fico sem uma zona de disponibilidade, eu ainda tenho meu cluster executando, tá? E basicamente eu posso manter 3 nós disponibilizando leitura, e mesmo que eu perca, sei lá, o meu quórum, se o meu dado ainda existe em uma zona de disponibilidade, ele vai ser replicado novamente quando essas zonas ficarem no ar novamente, tá? Então, não tem perda de dados, por isso a disponibilidade no Aurora aqui é um pouco maior do que no RDS, por exemplo, tá? Falando da parte de resiliência, né? A gente tem a parte de, justamente, tolerância de falhas, onde tem aplicação de patch, de sistema operacional, a parte de upgrade de software, tudo isso é feito na camada de storage quando necessário, né? São camadas diferentes, a camada de computação e storage, então você vai aplicando, a gente vai aplicando essas melhorias, essas aplicações fixas na camada de storage de forma apartada, tá? Dentro das janelas de manutenção, e cada AZ ela é operada à parte, tá? Uma por vez, para justamente manter o core em disponibilidade do seu ambiente. E aí, só fazendo a comparação direta, quando a gente olha para a estrutura tradicional, né, a gente vê aqui na camada de computação que a gente tem as 4 camadas de sintaxe, né, a parte de SQL, toda a parte de engine transacional, enfim, escrita em buffer, log e afins, a parte de cache, né? E o log na camada de computação, e o storage ficando só com os arquivos, né? De dados muitas vezes. Agora, no Aurora, o log também vai para a camada do storage compartilhado. E sempre em 3 zonas de disponibilidade. Então, sempre apartado aqui essas camadas. E aí, quando a gente fala aqui da diferença, né, do open source e do RDS, como que ocorre aqui uma replicação de dados, né? A gente tem o RDS primário, onde eu tenho, por exemplo, uma carga
hipotética, tá? Um exemplo de carga onde eu tenho 70% de escrita e 30% de leitura, a replicação muitas vezes vai ser feita de forma lógica, né? Pelo wall log. E no caso, a réplica vai receber essas 70% de escrita, porque se for uma replicação síncrona, ele está ali basicamente replicando os comandos, né? Pelo log. Então, o storage é independente, você vai ter que cuidar de duas infras de storage à parte, e a replicação é lógica, tendo o workload de escrita replicado, tá? Para sua réplica. Qual que é a diferença para o Aurora aqui? Eu tenho minha instância primária recebendo a carga de 70 a 30, por exemplo, só que qual é a diferença? Como a replicação ela ocorre na camada de storage, não tem o consumo de escrita na réplica, porque a réplica fica livre só para leitura, por exemplo, né? Então, toda a parte de workload de escrita fica para a camada de storage, e o que ocorre de forma lógica entre os nós é a atualização de cache de memória, porque basicamente, se a gente tiver um chaveamento entre uma réplica primária e uma réplica de leitura, no Aurora, você já entra na outra réplica com um cache cheio, né? Um cache atualizado no mais próximo possível do seu primário, né? Então, você não tem escritas sendo executadas na réplica, né? É uma replicação física, e as páginas e o redo, as páginas de cache e redo estão sendo aplicadas de forma lógica, mantendo assim o dado quente, inclusive nas réplicas, tá? Aí aqui, basicamente, o fluxo de como é feito a aplicação do log, né? Se a página existe no cache, ele gera uma nova página e replica isso no LSN, né? Se não, ele vai direto fazendo a replicação para o read view LSN. Então, ele faz a marcação ali do log e faz a replicação, tá? Vai processando isso diretamente. E aí, como que funciona aqui a questão de multi-AZ, né? Tanto no RDS quanto no Aurora, a gente tem, quando você implementa, logicamente, a gente tem dois métodos, e aí falando de endpoint especificamente, depois vai ter um slide específico para o Aurora, mas no RDS você tem duas formas de implementação. Você tem multi-AZ tradicional, que você cria uma réplica, né? Você cria sua instância de banco de dados, e para você ter uma contingência, você tem que ativar o multi-AZ. O multi-AZ, basicamente, é uma outra réplica stand-by, apenas stand-by, e uma outra zona de disponibilidade. Ou seja, são estruturas de data center diferentes, fisicamente apartadas. Justamente para, se caso você tiver uma falha na sua estrutura primária, ele vai chavear automaticamente para o stand-by. E aí, quando a gente fala da réplica de leitura, a réplica de leitura é uma instância à parte que está recebendo dados de forma lógica, tá? Então, tive uma falha, tem uma réplica de leitura, ele não vai chavear para essa réplica de leitura. A réplica de leitura é apenas leitura, e para você ter acesso à escrita nela, você precisa promover essa réplica. Esse é o multi-AZ tradicional. Quando a gente fala do outro modelo disponível no RDS, é o RDS Cluster, que tem uma implementação parecida com a Aurora, porém, ele permanece tendo a replicação de forma lógica, só que as réplicas elas são semissíncronas, tá? Enquanto eu preciso, no multi-AZ, ter um standby não acessível, esse standby fica simplesmente só para failover, e é uma réplica síncrona, no RDS Cluster, você pode ter até duas réplicas abertas para leitura, assim como o Aurora, mas elas são semissíncronas, ou seja, você tem a replicação lógica, tá? E você pode ler nessas outras réplicas. Nesse modelo, você ganha dois endpoints diferentes. Um endpoint de escrita, que ele vai basicamente jogar a escrita para o primário, e um endpoint de leitura, tá? O que você ganha com isso? Joguei minha leitura apenas para endpoint de leitura, ele tem um balanceador de carga, onde ele vai splitar essa leitura para as outras réplicas nas outras AZs. E essas réplicas são chaveáveis. Elas podem receber escrita em caso de uma falha do primário.
tá? Então são os dois modelos diferentes do Multi-AZ. Tá? Então eu tenho standby réplicas abertas, possíveis, eu posso abrir elas para leitura, tá? Como as réplicas do Aurora, e basicamente eles podem receber failover. Tá? E aí no caso do Aurora, por padrão, criei um cluster de Aurora. Vocês já vão ver que o cluster ele possui um endpoint de escrita, né? Um endpoint writer, um endpoint read, tá? No endpoint writer ele sempre vai apontar para quem é o primário, para quem tá com essa role de primário. Então a instância primária ela recebe escrita e leitura. Mas o endpoint de leitura ele tem um balanceador de carga para até 15 réplicas, tá? Então, inclusive, uma das features do Aurora é ter alta escalabilidade de leitura, por exemplo. Então, posso ter ali, colocar um threshold por CPU, por exemplo, na camada de leitura. Caso atinja, por exemplo, 70%, o próprio Aurora começa a escalar as réplicas de leitura automaticamente. Tudo que bater no endpoint de leitura vai ser splitado para as réplicas disponíveis, tá? Então, basicamente, ele vai ali jogando leitura para as réplicas, tá? Isso em zonas de disponibilidade diferentes com baixa latência. E aí, cada réplica que está subindo, o tempo de subida dela é só o tempo da computação subir, porque o storage já está disponível nas 3 zonas de disponibilidade. Ele só atacha, né? Ele só conecta as máquinas no storage no fim do dia. Então acaba sendo até mais rápido. E é possível também criar custom endpoints, que basicamente é um endpoint à parte. Você pode criar e, por exemplo, você vai falar, eu quero criar um endpoint analítico. Analítico ponto qualquer coisa. E aí você pode colocar aqui 2 réplicas de leitura. O que é workload analítico vai só nessas réplicas. Então eu consigo atachar algumas réplicas, não todas as réplicas de leitura, por exemplo, apenas para esse endpoint. Então eu consigo apartar esse tipo de workload dentro do Aurora, inclusive, tá? E as 15 réplicas são promovíveis no caso de failover. Tem o autoscaling, como eu estava comentando, né? Então você pode criar policies, tanto por quantidade de conexões quanto por CPU. Então, por exemplo, atingir 70%, 80%, eu tenho a implementação do autoscaling, eu posso falar quantas réplicas de leitura eu quero que ele escale, para até quantas réplicas, em caso de atingir esse threshold, ele começa sozinho a implementar novas réplicas de forma horizontal, tá? E quando esse workload diminuir, ele mesmo termina essas instâncias, tá? Aqui, falando um pouquinho sobre performance, né? Tanto do RDS, comparando RDS com Aurora, a gente tem a questão do I/O, né? Quando a gente olha para o RDS Postgre tradicional, a gente pode até fazer uma correlação com um Postgre rodando em EC2, por exemplo, um Postgre Self-Managed. A gente tem a parte de replicação na camada lógica, né? Então eu tenho ali o meu EBS, meu Block Storage implementado, taxado na camada de computação, e basicamente eu faço essa replicação, e aí aqui foi rodado um teste de Sysbench por 30 minutos num Postgre 15, tá? Uma instância R6G 16X-Large. No caso aqui do RDS, ele executou dentro desses 30 minutos, tá meio ruim de ler, 899 mil transações dentro desses 30 minutos. Na estrutura do Aurora, que foi a estrutura que eu já comentei, ele executou 4 vezes mais, tá? Foram 3 milhões, quase 4 milhões de transações dentro desse mesmo período. Por conta dessa questão do storage ser distribuído, ele distribui a carga de I/O, né? Aqui está uma comparação de throughput. Então, comparando o throughput de um RDS com o Aurora, né? E aqui tá as versões de cada... Foram testadas várias versões do Postgre, por exemplo. As versões ali com o Aurora tiveram uma performance, tanto para leitura quanto para escrita, algumas vezes maior, quando a gente compara uma estrutura tradicional
para com a do Aurora, tá? Aqui é a questão da latência, né? Então, sobre um estresse, o RDS ele gerou ali em torno, né, de latência, principalmente ali quando a gente fala de latência de resposta, né? Ali numa faixa entre 500 milissegundos e alguns picos até na casa de 2 segundos, e o Aurora permaneceu baixo ali, abaixo de 10 milissegundos de resposta, tá? Na média. Então, assim, em termos arquiteturais, né, quando a gente olha RDS versus Aurora, e aí também a gente olhando infraestruturas tradicionais, você tem ali um storage que ele acaba tendo mais entrega de I/O, né, por padrão, e tem também implementações de replicação de cache e tudo mais que torna ele em termos mais resiliente, mais performático em alguns momentos, tá? Também tem a parte de processamento assíncrono na camada de storage, né? Tem algumas camadas de estrutura de dados que não possuem lock, por exemplo, né? E também tem melhorias na implementação de batch. Agora falando rapidamente sobre backup, né? Tanto como que é feito, né? Falando dos backups aqui nessas estruturas do RDS do Aurora, basicamente na AWS a implementação por padrão, quando você sobe, seja uma instância RDS, seja uma instância Aurora, você tem um backup nativo da solução. Esse backup ele pode ser de 0, que ele é desativado, até 35 dias de retenção. Dentro desses 35 dias de retenção, o backup ele é point in time, tá? Então, se você precisar restaurar qualquer momento do tempo dentro desses 35 dias, você pode, tá? Porque ele já vai fazendo a parte de consumir os snapshots via log records e mandando isso para o S3. Principalmente, essa implementação é feita no Aurora, de forma paralela, tá? Então, ele vai tirando esses snapshots e, basicamente, é snapshot de disco. Então, ele acaba sendo mais eficiente do que um dump tradicional, por exemplo, tá? Já é paralelo, enfim. Eu vou passar para Carol. Bom dia. Bom, então vamos lá. Seguindo essa conversa que a gente está tendo aqui sobre... Os slides de backup. Rapidinho, gente. A gente consolidou aqui e eu abri o slide errado. Acontece. Calma aí. Abri de novo o slide errado. Cadê? Aqui. Bom, então seguindo como o Will comentou, essa questão de realizar backups ou realizar uma tierização para o S3, para uma longa retenção, né, até para uma resiliência e segurança dos dados. Aqui eu vou falar rapidinho sobre essa parte de backup, um overview do AWS Backup. O AWS Backup é uma ferramenta de backup própria da AWS, tá? Ela funciona com todos esses serviços de armazenamento que vocês estão vendo aqui, então EBS, Aurora, RDS, S3 também, então o portfólio que ela atende é infinito, mas a ideia é extenso, né, de uso de serviços da AWS, mas a ideia é vocês terem uma console centralizada de gerenciamento de backup com o AWS Backup e se integrando nativamente com os outros serviços da AWS, tá? Então aqui, seguindo como que ele funciona basicamente, né? Então o AWS Backup, ele suporta e integra com diversos serviços da AWS, sejam serviços de compute, como EC2, sejam databases como Aurora, o RDS, ou outros tipos de serviços também de armazenamento, tá? Uma vez que isso é integrado nativamente, a gente tem o AWS Backup, a console dele, onde é possível criar tanto as políticas, os planos de backup, os planos de recuperação, tá? Planos de validação também desse teste e recuperação desses backups, tudo através da AWS, da console da AWS Backup. E nisso é possível setar algumas configurações para receber notificações. Então, receber notificação de quando esse backup ocorreu, se foi com sucesso ou não, se houve alguma falha ou algo do tipo.
e gerenciar isso de maneira transparente. E também é possível implementar o AWS Backup para toda a organização, não somente para a conta primária ali que vocês tenham, enfim. Vocês conseguem estender isso para toda a organização e todas as contas que estão abaixo dessa organização, tá? E o AWS Backup, ele armazena esses backups num Backup Vault, tá? Então, pense no Backup Vault como repositório de backup, tá? As cópias elas são armazenadas nesse Backup Vault e são gerenciados os tempos de retenção, por quanto tempo eu vou ter esse backup garantido ali nesse Backup Vault, se eu vou ter alguma política de não deleção, né, o worm, como a gente fala, né, onde não é possível só ler aquele backup, não é possível alterar ele. Isso também garante uma questão de segurança, até pensando em ataques de ransomware ou ataques mais voltados para cibersegurança, tá? Então, os backups são armazenados no Backup Vault. E, claro que existem políticas também que são atreladas ao AWS Backup e os backups que são realizados através da console do IAM. Então, vocês conseguem segmentar quem vai acessar qual tipo de backup, ou de alguma aplicação específica, ou um usuário específico só vai acessar aquele backup daquela aplicação. Enfim, dá para segmentar e fazer a segurança com as permissões também com o AWS Backup. E aqui, claro que o AWS Backup você consegue também auditar as informações, auditar os backups. Então, entender se os meus backups eu estou realizando de acordo com o que a empresa me determina, tá? Quais, por exemplo, backups estão fora desse compliance, tá? Então, também é possível criar relatórios e realizar essa auditoria do AWS Backup. E aqui, rapidamente, sobre o Backup Vault, eu comentei que o AWS Backup, ele armazena os backups no Vault, né? E existem 3 tipos de Vault, tá? Aqui eu vou falar rapidinho sobre o Vault Lock. Então, o Vault Lock é um tipo específico para backups, onde a gente vai ter uma política e um lock na alteração desses backups, na escrita desses backups, tá? Então, quando a gente cria um Vault Lock, todos os backups que são armazenados de RDS ou de outros serviços são armazenados nesse Vault Lock, eles possuem esse bloqueio, e aí esse bloqueio ele pode ser tanto a nível de um tempo, né? Então vocês podem determinar que aquele backup ele não vai ser excluído nos próximos, 6 meses, tá? É possível configurar ter uma configuração dessa maneira. Então, ele fica bloqueado, ele não é alterado durante os próximos 6 meses assim que ele é criado. Ou também criar uma política onde só pessoas específicas, então, por exemplo, a conta root vai poder deletar esse backup ou alterar esse backup, caso seja necessário, tá? Mas isso tudo é para proteger os backups, pensando que o backup também é a última instância de recuperação, né? Tanto em casos de deleções não intencionadas ou intencionadas ou ataques de ransomware ou alguma coisa do tipo, tá? Aí, agora, vamos falar rapidamente sobre tierização, né? E como a gente pode fazer uma integração entre a camada de RDS Aurora, tanto para operar expurgos de dados, né? Deixar o seu banco de dados transacional sempre com a quantidade de dados quentes, né? O dado que é acessado, mais acessado, e também mantendo esses dados de forma acessível no S3, por exemplo, tá? Então, aqui tem uma ideia de implementação, e aqui, assim, o legal dessa implementação é que ela pode também ser implementada num Postgre instalado num EC2, por exemplo. Tudo depende da extensão, ter acesso à extensão ou da estratégia justamente de automação para movimentar o dado para o S3, tá? Mas aqui, basicamente, a ideia é usar particionamento do Postgre, tá? E integração com o S3 para movimentar essas partições, basicamente por ranges temporais, para dentro do S3. Ali, do lado direito, está uma ideia de organização dentro do bucket S3 para você armazenar isso. Por quê? O legal de
você fazer essa estratégia que dentro da AWS você pode tornar esses dados, você consegue ler esses dados pelo Athena, por exemplo. Então, como é um dado que ele foi feito um dump, você pode tanto recuperar esse dado para dentro do seu banco, se necessário. Então, imagina, eu tenho uma auditoria no meu sistema, a área de negócio quer que eu volte esses dados para dentro do meu banco para eu poder responder uma auditoria, responder um processo, uma questão legal, dentro da própria tela que o pessoal já utiliza, né? Então tem grandes empresas, né? A parte de enterprise, ela tende a algumas áreas para sistemas principalmente legados ter essa requisição de não, quero ver o dado dentro do meu sistema. Então essa é uma estratégia que é possível fazer. Ali está uma ideia de implementação onde você tem um folder com o nome do banco, o nome do esquema, o nome da tabela, os períodos do tempo onde esses dados das partições estão sendo armazenadas, você consegue armazenar tanto a parte de data quanto TDL dentro de pastas apartadas. Dentro dessa operação, isso é um blog post, tá? Depois eu acabei esquecendo de colocar o link, mas depois eu disponibilizo aqui nos slides quando a gente for passar. Mas a ideia de implementação é essa. A gente faz a implementação e uma coisa importante, não é porque a gente está usando um ambiente gerenciado na AWS, porque às vezes tem essa dúvida dos clientes, né? Eu estou usando um ambiente gerenciado do Post que ele é limitado, muitas vezes. Em termos de acesso, ele é mais limitado porque você não tem o root, né? Você não tem o usuário root no serviço da RDS Aurora. Você tem acesso à engine. Então, a AWS ela sempre está escutando os clientes. Então, quando a gente fala de termos de extensão para Postgre, grande parte das extensões utilizadas, normalmente, elas estão disponíveis. É só ativar isso num parâmetro, tá? Nos parameter groups. Então, aqui no caso, a gente tem o Parchment. Você basicamente ativa, né, a extensão e aí você pode também instalar uma extensão do S3, tá? E aí você dá os grants aqui basicamente no esquema para um usuário que vai ali fazer esse arquivamento chamado AWS S3. E aí aqui tem um exemplo de tabela, tá? Onde você tem aqui um ticket purchase history, então você tem uma tabela histórica que na teoria vai ficar ali um histórico de anos, né? Então, para evitar que esse dado fique quente dentro do meu banco, só aumentando, né? É possível já fazer a parte de fazendo um particionamento na implementação da tabela por range de data, por exemplo, transaction date time. Então a gente faz ali um select justamente para entender o padrão de acesso dentro da partição e altera a tabela principalmente para implementar a primary key de forma que você consiga implementar o particionamento, a função de particionamento baseada nessa primary key. Então eu tenho ali uma função onde eu vou ter uma retenção de 12 meses, tá? Você pode ativar ali tanto a parte de Infinite Time Partitions, Retention Keep Table, então ali nas configurações do Parchment, tá? Roda, né, a procedura do Parchment para poder aplicar o particionamento, né? E aí você tem uma função, a gente pode ver aqui que foi criado um particionamento de nome Ticket Purchase History Partition 2021, né? Aí aqui, no caso, eu posso fazer uma implementação usando a minha extensão do AWS S3, falando, eu quero exportar essa partição DMS Sample, né, do esquema DMS Sample, Ticket Purchase History, para o meu bucket S3 dentro daquele estrutura de pastas que eu tinha comentado. Então ele já faz essa integração direta por dentro do RDS Aurora. Você não precisa nem fazer uma movimentação à parte, usando o Lambda e tudo mais. Pode ser feito? Pode. Mas aqui a integração já é direta, porque a extensão está embutida dentro do Postgre. Tá? Então você faz ali, no caso ele vai gerar, aí você pode chamar uma API do Post, da AWS, né, via SDK, para poder implementar ali o armazenamento do dado em CSV. Então tem duas coisas aqui, né? Esse primeiro comando de cima, ele está jogando os dados para dentro do S3. Então ele já cria ali dentro da pasta data
Tem laser aqui? Não, ele foi para frente. É isso? Aqui, ó. Então aqui, vocês estão vendo que ele tem o data, tá vendo? Aqui ele está jogando os dados, o arquivo de dados. O que é legal tendo esse padrão? Se eu apontar um Atina, eu consigo criar uma tabela no Atina, que é um serviço onde eu posso fazer integração com dados no S3 e visualizar esses dados lá no Atina e também criar, por exemplo, uma exportação para um lake, enfim. Consigo já ir consumindo esses dados desse jeito de dentro do data. Mas se eu quiser também ter uma contingência via dump, eu consigo gerar esse dump aqui, onde eu vou armazenar o DDL da operação de particionamento, tá? Para o S3. Então eu tenho de um lado os dados, do outro lado o meu DDL, tá? E aí eu também posso fazer o dump aqui para fazer essa movimentação, por exemplo, do DDL e, no fim do dia, expurgar o dado do Postgre. Tá? Então eu consigo manter o dado frio no S3, e aí a Carol vai falar de tierização dentro do S3, mas aqui é uma forma de eu conseguir tirar esse dado quente da minha estrutura transacional e jogar para um storage de objetos mais barato também, sem perder tanta eficiência. Agora, então, o Will comentou sobre essa questão do expurgo dos dados e tierizar isso para o S3, mas a ideia, eu queria passar para vocês que não é só expurgar os dados para o S3, né? O S3, ele é o serviço que a AWS iniciou, né? O primário da AWS, e acho que é um dos serviços mais conhecidos da AWS. Mas hoje o S3, ele tem todos esses tipos de tiers aqui, de classes que a gente fala, tá? Cada classe ela é específica para um tipo de acesso mais frequente, acesso não tão frequente, a recuperação desse dado, se ela vai ser mais frequente ou não. A questão também de tempo de resposta também é diferente entre as classes. Mas aqui, entre todas essas classes que a gente tem aqui, a maioria das pessoas, os clientes, eles se iniciam no S3 Standard. É um bom tier, uma boa classe para se iniciar, mas existem, de acordo com a utilização, vocês entendendo como o S3 funciona e até entendendo o próprio acesso aos dados que vocês vão armazenar no S3, existem maneiras mais eficientes e econômicas de utilizar o S3, tá? Então, entre todos esses tiers aqui, a gente tem esse primeiro tier aqui, rapidinho, que é o Express One Zone, é uma nova classe do S3. Ela aqui é específica para workloads que demandam uma baixa latência, tá? Ela não tem a mesma resiliência que esses outros tiers aqui do S3, porque ele fica armazenado, o S3 One Zone, como o nome fala, fica só em uma zona, tá, de disponibilidade. Todos os outros, eles ficam em até, no mínimo, 3 zonas de disponibilidade. Então, quando a gente fala de redundância e acesso ao dado, o Express One Zone, ele tem esse penalty, mas em contrapartida, ele é a classe mais rápida do S3. E os outros tiers aqui, eu vou comentar rapidamente, mas esses primeiros tiers aqui até o One Zone são para dados mais acessados e que demandam um acesso de milissegundo, uma latência de milissegundo, tá? E aqui os outros 3 finais, que são os glaciers, são tiers mais voltados para um acesso que pode levar horas, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças entre as classes do S3. Mas, pensando em todas essas classes, né, quando a gente fala, por exemplo, desse expurgo dos dados, né, se não é um expurgo de dados, se é um expurgo de dados que eu sei que eu não vou ter esse acesso nos próximos, sei lá, não vou acessar esse dado nos próximos 6 meses, né, eu posso realizar esse expurgo para um S3 Standard no primeiro momento, e aí criar através dessas life cycles. Então, o S3 ele tem a funcionalidade de life cycle, que é o quê? Você configura na console do S3, por exemplo, dado esse expurgo que foi feito do Postgre, ele não vai ser acessado nos próximos 6 meses, eu sei que ele não vai ser acessado nos próximos 6 meses, então eu posso criar essa política que todo esse dado que cai no S3 Standard, no tier mais rápido, digamos assim,
ele pode ser daqui 15 dias expurgar, ele pode ser movimentado para um tier mais frio, como o Glacier, por exemplo, porque eu sei que eu não vou acessar esse dado com tanta frequência, e aí com isso eu consigo ter uma economia de custo. Então, o S3 Lifecycle, ele serve, é uma funcionalidade que serve justamente para isso, para você transicionar os diferentes objetos e dados que estão armazenados no S3 para as outras camadas mais frias, e com isso vocês têm a otimização de custo, tá? Que também é importante quando a gente fala numa implementação e utilização do S3, tá? Aqui embaixo também a gente tem um tier, uma classe que ela chama S3 Intelligent Tiering. Como que ele funciona, né? O S3, o Lifecycle, uma vez que o dado está no S3 Standard, eu crio um Lifecycle, por exemplo, né, opção 1, crio um Lifecycle, e aí, conforme daqui 15 dias, esse dado é movimentado para um Glacier, por exemplo, uma camada mais fria. Isso demanda eu entender a minha aplicação, entender o dado que eu estou consumindo no S3 e entender quando que eu devo movimentar isso para outra camada fria do Glacier, por exemplo, de uma maneira mais profunda, né? Quando a gente fala do Intelligent Tiering, ele já é uma classe que, uma vez que o dado entra no Intelligent Tiering, o próprio S3 faz o monitoramento desses objetos e o próprio S3 faz a movimentação para as outras camadas mais frias. Então, é uma maneira mais automática de conseguir otimizar esses custos e conseguir otimizar a utilização do S3 também de maneira mais eficiente, tá? Então, aqui seguindo, como que o Intelligent Tier funciona, né? Ele tem essas 3 primeiras classes aqui habilitadas por padrão. Então, é o Frequent Access Tier, que a gente pode pensar como no S3 Standard. O Infrequent Access Tier, que é como se fosse o S3 Standard Infrequent Access, que ele tem um pouquinho mais de latência ali na hora de voltar com o dado, de acessar o dado. O Archive Instant Access Tier, tá? Que é uma outra classe para archive. As 3, elas são configuradas por padrão no Intelligent Tiering. E aí, como eu comentei, né, conforme o próprio S3 for monitorando o dado, entendendo que ele não está sofrendo nenhum acesso, ele não tem nenhum acesso frequente, ele vai movimentando isso para as outras camadas mais frias, tá? E otimizando o custo. Essas 2 outras camadas aqui, o Archive Access Tier e o Deep Archive, elas são opcionais, então é preciso habilitar elas na console da AWS, mas aqui a ideia é utilizar essas 2 classes para dados que eu preciso, sei lá, manter por mais de um ano, ou alguma regulamentação, ou algo do tipo, eu preciso manter ele por um longo período e eu sei que não vai ter um acesso. Então, ele faria essa movimentação de maneira automática também, tá, para essa classe. Aqui voltando sobre uma funcionalidade do S3, que é a questão de versionamento. Então, essa questão de versionamento é muito voltada para uma segurança, né? O S3 ele é distribuído entre zonas de disponibilidade, né? Mais de 3, no mínimo 3 zonas de disponibilidade, uma vez que o dado é gravado no S3. Mas também a gente recomenda utilizar essa feature, essa funcionalidade de versionamento, porque meu dado ele foi alterado intencionalmente ou não intencionalmente, né? A informação que eu tinha ali. Por exemplo, um expurgo do Postgre. Foi alterado, algo do tipo, alguém alterou. Se eu tenho um versionamento habilitado, eu consigo voltar nessa versão anterior. Então, é mais uma camada de segurança do S3, além da questão da zona de disponibilidade que ele tem, né? Mas você garantir também que aquele dado não vai ser alterado. Caso ele seja alterado, você consegue acessar esse dado também, tá? Uma vez que o versionamento ele está habilitado. Então, aqui voltando para falar do Glacier. Então, como eu comentei, o Glacier, as camadas, os tiers de Glacier, eles são as camadas mais frias, tá? Aqui a gente tem o S3, o Glacier Flexible Retrieval, e o Deep Archive. A ideia deles é, como eu comentei, armazenar um dado, um objeto por longos períodos, ali acima de 6 meses, tá? E aqui, o que difere uma camada da outra camada é a questão do acesso a esse dado. Então, o Flexible Retrieval, ele tem um acesso mais rápido. Então, vocês podem ver que ele tem 3 diferentes tipos. O Expedited, o Standard e o Book, tá? Consequentemente, o Expedite é o mais rápido, aqui o Book é o mais lento. Consequentemente, o Expedite também é um
digamos que um restore é mais caro do que o de book, né, que pode ser feito aqui por horas. Mas a ideia dele é conseguir utilizar o Glacier, uma camada fria, e conseguir fazer o restore e acessar esse dado em minutos ou até horas, caso seja necessário. O Deep Archive não. O Deep Archive ele já não tem um Expedite disponível. E ali o Deep Archive é um dado que você pode aguardar a recuperação desse dado até 12 horas, 48 horas. Então, o armazenamento do Deep Archive ele é mais barato, digamos assim, o dólar por giga, mas ele tem essa questão do acesso ao dado e o restore ele ser mais lento e levar um pouco mais de tempo, tá? Então é importante também levar em consideração, se vocês forem utilizar, por exemplo, o S3, o Deep Archive para o expurgo dos dados, quanto tempo eu posso aguardar o restore desse dado ou quanto tempo eu posso aguardar para acessar esse dado. E aqui, rapidinho, a gente tem essa última classe, a terceira classe do Glacier, que é o Standard Retrieval. O Standard Retrieval, a ideia dele, eu não vou ler todo esse slide aqui, essas letrinhas, mas a ideia dele é ter esse dado numa camada fria do Glacier, mas não demorar todo o tempo que a gente viu ali no slide anterior. Então, não demorar horas e nem questão de minutos extensos, né, que eu digo assim, né, mais de 1 hora, 2 horas, 12 horas, tá? Então, o acesso ao Glacier Standard Retrieval, ele é o mais rápido dos 3 Glaciers, tá? E seguindo? Vou correr aqui que temos ainda mais alguns slides, temos pouco tempo. Mas aqui falando rapidamente sobre a questão de failover, tá? E aí falando de disponibilidade, a diferença dos failovers entre o RDS e o Aurora é basicamente tempo, tá? No caso do RDS, né, a gente tem um failover na casa dos 60 segundos. Muitas vezes ele executa em menos tempo, né? Então, entendendo que tem uma falha ou uma aplicação de patch, alguma coisa, eu tenho aqui esse tempo de propagação de DNS, né? O chaveamento DNS, no caso de um RDS cluster, tá? No caso do Aurora, esse tempo é menor, ele fica abaixo dos 30 segundos, tá? Então você tem aqui um tempo menor, porque a parte de app running ele acaba entrando junto praticamente com o DNS propagation, tá? E aí a réplica aqui, como o cache já está replicado, já vai entrando em operação. Além disso, a gente tem o RDS proxy, que ele, inclusive, torna transparente esse tempo. Se você tem um RDS proxy na frente, você nem sente o chaveamento, porque ele se retém a conexão e a sua aplicação não vai ver o chaveamento, porque como ela está conectada no proxy, o proxy ela vai segurar a conexão até que o banco fique disponível novamente, tá? Então você não sente o chaveamento em si. Quando a gente fala de implementação de, principalmente atualização major, né, de um Postgre, no RDS e no Aurora, a gente tem o Blue-Green Deployment, tá? O Blue-Green é basicamente uma replicação de... ele cria mais um ambiente, tá? Então você tem a sua produção rodando no ambiente Blue, por exemplo, e aí você cria uma... Isso é tudo automatizado, tá? Pelo serviço, tanto o RDS quanto a Aurora. Ele cria aqui uma réplica do seu ambiente de banco de dados, um Green. Você pode criar essa réplica já na versão que você quer chegar. Então, por exemplo, você está na versão do Postgre 13 e quer ir para 17... Aqui é 13, aqui é 17. Ele cria uma replicação lógica entre os dois. Quando terminar de replicar, você está vendo o delay. E é só fazer um switch over. Ele ele joga o endpoint de produção para o Green e você quebra a replicação e joga o cluster anterior fora. Tá? Aqui também tem estratégias de failback, tá? Se necessário. Mas é uma forma ótima, né? Uma forma mais rápida e mais segura de executar um Major Version Upgrade, tá? Então aqui ele é safe, né? Você consegue fazer pré-teste, stress test, sei lá. Joguei na versão 17, coloca uma cópia da sua aplicação, testa, você está com dado produtivo recebendo ali. Então faz o select, vê ali a questão de compatibilidade de código e tudo mais. Então é possível fazer. Ele vai fazendo aqui, inclusive, a parte dos blocos de implementação e também o RTO nessa implementação ele fica na casa dos 30 segundos ou abaixo disso. Então, pensando
um upgrade quase near real time. Essa é uma forma de fazer aqui nos ambientes RDS Aurora, tá? E quando a gente fala de replicação global, quero ter um cluster onde eu estou rodando, por exemplo, São Paulo, mas eu quero atender clientes ou ter um DR fora, em outra região do globo. É possível implementar o Global Databases aqui, no caso do Aurora, né? Que aí você consegue replicar esse ambiente. Então, imaginando que eu tenho meu cluster rodando numa região, eu posso criar réplicas de leitura em outras regiões e fazer o failover entre essas regiões, inclusive. Quero fazer um teste DR, por exemplo. Você consegue fazer um failover para outra região, opera a sua aplicação lá e volta. É possível fazer, tá? No caso do RDS, você pode criar uma réplica de leitura também em outra região, sendo replicada para lá. Mas lembrando que réplica de leitura no RDS, você, para que tenha reescrita nela, você precisa quebrar, né, promover essa réplica, mas é possível ter um DR, por exemplo, ou uma réplica de leitura em outra região também do RDS com Logical Replication, tá? Então aqui basicamente como funciona no Aurora, né? Eu tenho aqui o storage, faz a parte da replicação, né? Então conforme o dado vai sendo escrito na storage de uma região, ele vai passando o dado e replicando esse dado para storage em outra região. E se você tiver uma aplicação lendo naquela região para diminuir a latência, você vai conseguir ler. E tem um endpoint global aqui, que eu não trouxe para cá por conta do tempo, mas ele tem um write forward. Então eu posso escrever nessa segunda região, mas ele vai jogar a escrita para a primeira. Tá? Então é possível fazer isso também no Aurora com múltiplas regiões, tá? No globo. Tá bom, tá. Se cair minha região, eu posso assumir em outra região. Então, se cair minha primária, eu posso entrar em outra região funcionando, tá? Isso daqui a gente tem mais de 200 mil, foram feitos testes de mais de 200 mil escritas por segundo, numa latência abaixo de 1 segundo de replicação, tá? Aqui, basicamente, né, comparando uma replicação lógica, no caso de latência, contra uma replicação física. Então, você consegue operar mais operações por segundo sem perder muita eficiência, né, sem ter tanto lag. Aí, rapidamente, falando do serverless, o Aurora ele tem essa possibilidade de fazer escalabilidade vertical. Eu sei, o último slide. É possível fazer a escalabilidade vertical automática. Aqui você tem ACUs, então você pode trabalhar entre 0 ACU, onde você não tem operação. Basicamente, seu cluster, né, de banco entra em standby, ele fica indisponível. Então, não tem carga nenhuma na madrugada. Você não precisa desligar a instância. Se você colocar 0 ACU, ele vai ficar. Você não vai ser cobrado na parte de computação durante a madrugada. E você pode ir até 256 ACUs, pensando que cada ACU dá na média uns 2 GB de RAM, né? São 2 GB de RAM por ACU, então você pode ter aí um cluster bem grande. E a escalabilidade ela é automática e vertical, tá? Então, qual que é a diferença do provisionado para o serverless, tá? É a questão dos ACUs de fato, como eu comentei. Tá? Aqui está de 0,5, o slide está um pouquinho desatualizado, mas vai de 0 a 256 hoje, tá? E o provisionado, justamente, você tem preciso fazer uma escalabilidade. Você vai ter ali um chaveamento do seu ambiente e tal, uma disponibilidade momentânea, enquanto a computação vai estar aumentando ali em termos de hardware, tá? E aí, aqui no Serverless V2, ele tem algumas features a mais, né, que é o Activity Streams, que você pode fazer streaming de dados dentro do Aurora, e também a parte de gerenciamento de cache para o Postgre, tá? E ele suporta Postgre a partir da 13. Aqui é um exemplo de escalabilidade de uma instância, onde eu tenho picos de utilização, e aqui, por exemplo, eu tive um alto período. Aqui é a instância escalando, ó. Ela vai escalando enquanto você precisar. Terminou de usar, ela começa a decrescer até voltar para os limites mínimos que você determinou no mínimo ACU, tá? E aí você tem um cluster idle. Obrigado, gente. Obrigada. Desculpa o tempo. Aqui tá nossas redes sociais. Não sei se tem tempo para pergunta. Tá. Quem quer fazer alguma pergunta?
Oi. Oi. Logo no início, tu falou sobre a parte de armazenamento de logs. Os logs que você comentou são os arquivos de wall, log transacional, ou Sim. log mesmo de... Wall log. Wall log. Wall log. A minha dúvida é a seguinte quanto à geração de log mesmo, não wall. Uhum. Vamos supor que um operador, um DBA colocou o min log duration lá para 0. Vai estar logando tudo e isso vai gerar algum impacto no throughput do PG Data, do Aurora. Eu não sei como é que é por baixo dos panos, né? Mas como que funciona? O impacto nesse sentido? Perfeito, uma boa pergunta. Por que eu pergunto? Eu já tive um incidente, não na AWS, mas em outra cloud por causa disso. Tá. Como que vai funcionar? Vou fazer uma ideia com o PG Audit, tá? Você ativa uma funcionalidade onde você vai começar a reter mais log, seja porque a replicação está fora, na outra ponta e tal, você vai começar a reter. O que vai acontecer? Ele vai começar a aumentar o storage do Aurora vai até 256 tera automaticamente, tá? Então, tem a questão do sizing. Acho que dentro do período, para esse tamanho de storage, é interessante fazer uma monitoração interna. Mas em termos de performance, o Aurora ele funciona de duas... A parte de I/O do Aurora ele é automático. Ele vai entregar a quantidade de I/O que você precisar sob demanda. E você vai ser cobrado por isso. Então você vai ter... Vai ter, logicamente, o consumo de throughput, né, da máquina para o storage, mas você vai ter um custo a mais. Pode ser que você não tenha um problema de performance, mas você vai ter um problema de custo porque você vai começar a escalar o throughput I/O a mais porque você está retendo muito log do lado do banco, tá? Isso é uma questão. Então a escrita de log também é cobrada do mesmo jeito? A escrita do log não, mas o I/O é. Então, se você aumenta o I/O, você cria uma outra concorrência, além do que você está no transacional, e seu I/O está aumentando, e aí quanto mais log, né, num caso de recovery, por exemplo, você vai ter um tempo e tal. Se isso impactar em aumento de I/O, sim, você vai ter um custo a mais. Então, no meu troubleshoot, se eu tiver, por exemplo, uma escalada de custo muito alto no mês, eu tenho que levar em consideração isso daí também. Uma coisa você vai precisar verificar. Lembrando que o Aurora tem duas formas de você disponibilizar ele. Como você não consegue configurar I/O, ele tem duas formas de você provisionar: Standard e I/O Optimized. No Standard, você é cobrado por I/O. No I/O Optimized, não. Então, se, por exemplo, você não enxergou esse problema e você está no I/O Optimized, você não vai sentir o custo. Só que você tem que ficar esperto no I/O. Né? Porque você vai estar ali justamente, você não vai ter o custo do I/O, mas aí você tem um custo a mais de computação um pouquinho, e um custo a mais por storage. Ele muda a forma como ele precifica ali no fim do dia a solução, tá? Mais alguma dúvida? Obrigado, parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado. Em um ambiente com Aurora tradicional provisionado, né? Se eu quiser gerar ambientes não produtivos para uma aplicação de teste, desenvolvimento, eu posso criar um cluster Aurora com serverless para esses ambientes, para eu não ter o custo dos ambientes que não estão nisso? É, inclusive, indicado que você faça. Como ele tem ACU para 0, porque senão o que você teria que fazer no provisionado? Desligar a instância no final do dia, por exemplo, para você não ter o custo da computação. O serverless é uma forma de você já ter isso por padrão. Então, como hoje ele escala para 0, meu ambiente de desenvolvimento e homologação, posso colocar ele em serverless, deixar ele de 0 a um mínimo ok, um máximo ok, mas na noite, como ele fica idle, você não tem a cobrança por computação. Tem a cobrança do quanto de storage você tem provisionado ali, você está consumindo, mas não tem a cobrança pela computação. Obrigado. Não. Mais alguma? Tudo bom? Beleza. Gostaria de saber mais um pouco sobre a parte que vocês mencionaram do data time.
Eu gostaria de saber sobre use cases, na verdade. No caso, seria mais a parte de eu guardar os dados que ficaram frios, eu imagino, Uhum. uma tabela de log que vocês usaram de exemplo. Sim. Esse é o único use case que vocês usam em produção? Porque eu imagino que a parte de restaurar esses dados, desculpa te interromper depois de começar a pergunta. Tranquilo. Essa parte de restaurar os dados, o PG Restore, demora alguns minutos, dependendo do tamanho da partição, não é isso? Sim. Sim. Tem uma. Como você está guardando. Você lembra que você está armazenando os dados e o DDL. Como você está armazenando os dados, dentro da AWS você pode usar o Glue, que é um serviço de ETL, para fazer o restore do dado por meio de comando de insert, por exemplo, em batch. Então, ao invés de você fazer o restore, o PG Restore, no caso, você vai fazer ali usar uma pipeline de dados para voltar esse dado. Então, você pode ter um scheduler para isso. Entendeu? É possível automatizar toda essa camada. Tem o Step Functions, por exemplo. Vou criar ali um Step Function onde eu posso chamar uma lambda para fazer esse insert, seja refazer a partição ou criar uma outra tabela à parte. Dá para fazer bastante coisa. Então, na parte de restore desse dado, você não precisa depender só do restore. Você pode depender ali de automações à parte para poder ir voltando esse dado gradativamente, se for necessário. Tá? Até para recuperar das camadas mais frias que a Carol comentou do S3. É uma abordagem. Em termos produtivos, a gente vê isso sendo implementado principalmente em clientes muito grandes, que às vezes não é uma tabela de log, pode ser uma tabela transacional, de transações, por exemplo, de cartão, de conta corrente, onde o cliente quer ver o extrato. Às vezes você vai... a empresa não precisa deixar mais que 6 meses na tabela quente, mas ela tem que deixar isso de certa forma visualizável, exportável para o cliente. Então você move esse dado para uma outra camada, como uma camada mais fria no S3, e pluga um outro serviço que, se caso o cliente precisar exportar esse dado, você não precisa ir no banco relacional. Você vai nessa camada e exporta esse dado, já dá para o cliente em CSV, em Excel. É uma abordagem que os clientes estão usando, por exemplo. Não. Obrigado. Nada. Ó, tem uma lá no fundo. Não sei se eu tô roubando o tempo de alguém, perdão. Coffee break? Então estamos tranquilos. Então ele não vai deixar vocês comerem, gente. A minha é bem rápida. Mas você comentou sobre o processo de upgrade. Eu queria saber se existe alguma trava ali naquele processo da replicação lógica de ele travar a execução de DDL no momento do upgrade. Boa pergunta. Travar a execução de DDL. Porque aí pode quebrar, né? Se a pessoa executar uma DDL Sim. vai colocar... Sim. Assim... eu não indico principalmente para os clientes que faça um failover com alguma coisa executando, tá? É major versus upgrade. Então, se você deixa sua aplicação rodando durante o chaveamento, ainda não... A funcionalidade ela é para agilizar o processo de upgrade, não para fazer um upgrade near real time, por exemplo, ainda. Tá sendo implementado features para tentar chegar nesse ponto, de ter esse tipo de mecanismo de tentar evitar, sei lá, locar o usuário da aplicação para não deixar ele executar um comando estrutural da base, e aí você tem uma quebra. Mas hoje o que a gente indica cara, para minimamente sua aplicação, faz o switchover pro ambiente green e volta a sua aplicação pro ar. Você não precisa alterar o endpoint da sua aplicação porque o endpoint já vai ser chaveado. É mais parar a aplicação para parar de transacionar, você tem um ambiente mais tranquilo, sem replicação por pouco tempo. Chaveou, você coloca ela no ar de novo, né? É mais uma proteção para não ter nenhuma dor de cabeça, tá? Então é o que eu geralmente indico para os clientes. Beleza, valeu. Mais alguma? Mais uma aqui. Eita. Relacionado a custo, Uhum. no RDS agora a gente tem tudo facilitado, tem um monte de opções, tudo por linha de comando ou no console,
Mas o que muda em relação ao RDS Aurora em relação a custo do posto tradicional? Existe uma coisa assim, ele custa 20%, 30%, existe um percentual, existe uma estimativa média, enquanto que ele é mais caro? Mais ou menos essa faixa que você comentou, assim, tudo depende do tamanho do ambiente, como você configura ele. Porque, por exemplo, no RDS, principalmente ali que ele está bem próximo do EC2, por exemplo, com o EC2 com EBS, o custo ele vai gerar em torno de 15% a 20%, dependendo da configuração. Porque, por exemplo, o RDS você pode trabalhar com um disco General Purpose, que é um disco SSD, GP2 ou GP3, que você vai ter ou não controle de I/O e throughput no disco, até um disco I/O2, Block Express, que escala até 256.000 IOPS. Esse tiering de storage importa no preço, entendeu? Então, vai importar também no EC2? Vai, porque no fim do dia é um EBS. Só que a camada de gerenciamento ela tem um custinho, né? Ela vai ter um custo, porque justamente as features têm esse custo de implementação. Mas ele não é muito a mais do que o EC2. O Aurora, principalmente, a diferença dele é que, pelo storage ser compartilhado e distribuído, o custo do I/O ele é variável, diferente do RDS de uma implementação em EC2 ou tradicional. Porque ele vai entregar I/O por demanda. Então você tem que fazer o cálculo do tipo assim, quantos I/Os por segundo eu executo, para você ter uma ideia de custo no fim do dia. Ele tem de ser mais caro. Tá? Agora, proporção é muito difícil eu estimar aqui, porque depende do workload. Lembrando que você pode reservar a instância, tanto no RDS quanto no Aurora. Então, tem uma previsibilidade que meu banco vai ser sempre desse tamanho. Faz uma reserva por um ano, o custo pode cair em até 70% o quanto tempo você se compromete a se manter. Então, assim, tem estratégias de tornar esse ambiente mais barato no fim do dia, mesmo sendo gerenciado. Tá. E outra coisa, questão de zona. Você tem zona só São Paulo no Brasil? Região ainda só São Paulo, a gente tem uma programada para o Chile para o final do ano que vem. Tá? Então a região, sim, temos 3 zonas de disponibilidade dentro da região de São Paulo. Que cada zona de disponibilidade é composta de múltiplos data centers no fim do dia. Tá? Para resiliência. Beleza? É isso, se não temos mais perguntas. Muito obrigado, gente. Um ótimo dia para todos. Temos sorteio da mochila. Acabei não colocando aqui o coisa. No final do dia a gente vai sortear uma mochila. Então, se você quiser escanear, se você já não fez o seu cadastro, faça para a gente sortear uma mochila para vocês. Perdão.